Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre Citigroup e JP Morgan e seus resultados, IPO da U Inc. Falaremos também sobre PwC e as consequências da crise, Hortifruti e as Dark Stores. Falaremos sobre receita e resultados da PepsiCo e também Google e compra da participação na Geoplatforms, P&G e Shopee e resultados, e também Fiverr com os seus resultados e modelo de negócio. Eu estive ausente na semana passada, para as poucas pessoas, pouquíssimas que sentiram minha falta, estou de volta e continuarei, hein, pessoal. Semana passada eu estava com bastante aula, né, e aí acabei me ausentando. E para o pessoal que pergunta se eu só dou aula e se eu também trabalho, tá, pessoal? Eu também trabalho, então fica aí o esclarecimento, né? Mas estou de volta aqui com os meus colegas, né, para esse journal do dia 16 de julho de 2020. Então, começando aqui, Mayara Rocon, instrutora de marketing e estratégia do GBP. E aí, Má, tudo bem? Oi, Habib, tudo bem? Sentimos sua falta, sim, viu? Não foram poucos. Bom ter você de volta essa semana. Um abraço aí para todo mundo. Muito bom. E com a gente também, obrigado, Mayara, obrigado. E com a gente, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala aí, Renato. Fala Gustavo, fala Mayara, tudo bem? Vamos lá, bem-vindo de volta. Vamos para cima aí que tem bastante coisa. Estamos há 2 semanas aí para começar as nossas aulas aí do GBP, nossas turmas. Então ainda dá tempo, temos 2 semaninhas aí para vocês se inscreverem no General Business Program. A gente fez uma Open Class e estamos fazendo aí bastante ação aí de promoção. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br/GBP. E as turmas estão pegando fogo. A gente está com uma turma agora de férias, o pessoal está extremamente engajado, já estamos chegando quase no meio do curso. E as turmas do segundo semestre, elas começam agora no final de julho e vão até final de novembro, começo de dezembro. Então aproveite aí para aprender business com a gente. E fora isso, todos os nossos outros cursos, né? Nossos cursos de modelagem, a gente ainda não tem uma turma aberta, mas provavelmente a gente vai abrir uma turma de modelagem agora no mês de agosto e setembro. Fique de olho no nosso site. E o nosso curso de finanças, né? O General Finance Program, para quem quiser se aprofundar em temas para mercado financeiro. www.ptcompany.com.br/GFP. Uma turma começando em agosto, uma turma começando em setembro. E vamos lá. Vamos para cima, muita notícia hoje. Aproveito para pedir para você que está seguindo a gente pelo BTC Cast, na sua plataforma preferida de podcast, ou pelo YouTube, né, seguir a gente também no Instagram, @instabtcompany. Segue a gente lá, tem bastante conteúdo exclusivo para você. Bom, vamos começar, pessoal, falando um pouco da situação dos bancos. Aqui a gente pegou duas notícias, né? Eu posso falar aqui da primeira, né? Essa notícia aqui é da Exame, e o título é Lucro do Citigroup despenca, mas se mantém acima de US$ 1 bilhão. O grupo teve queda de quase 73% no lucro trimestral, conforme o banco reservou 5,6 bilhões de dólares para se preparar para o aumento da inadimplência. Eu fico impressionado como os bancos estão sofrendo nessa crise, né, ainda acima de US$ 1 bilhão. E a outra notícia também da Exame. Lucro do JP Morgan cai 51% no segundo trimestre. A escala de perdas de crédito é um termômetro da economia dos Estados Unidos. Apesar da grande queda, a retração foi melhor do que o esperado. Renato, o que você acha, né? A gente já falou bastante sobre os resultados dos bancos e esses ajustes que estão sendo feitos, né? Então, acho que afetou também aí alguns dos principais bancos americanos, né? Não, uma coisa interessante que a gente vai começar a observar nessas próximas semanas é que as empresas americanas elas vão começar a divulgar os seus resultados. O que isso significa? Eles pegaram lá um trimestre inteiro de Covid e aí a gente vai ter um bom parâmetro de como que está o resultado e as operações de vários setores. O setor bancário, aqui no Brasil, a gente já viu os resultados das três principais instituições fazendo grandes ajustes ali no aumento do índice de inadimplência, ou o que eles estão esperando que vai acontecer. Não foi diferente lá com os bancos. Então, eles tiveram até receitas crescentes, até porque teve muito estímulo, o pessoal, né, utilizou bastante os bancos lá nos Estados Unidos, então a receita especificamente ela melhorou.
tanto na parte de varejo quanto na parte de trading, porque o mercado de ações está bem pesado. Então, o Citi ele teve um crescimento de receita comparável com o mesmo período do ano passado de 5% e o JP 14,6%. Então, foi ótimo isso. No caso do Citi, houve uma queda aí de 72% em relação ao lucro líquido por causa dos 5,6 bi de aumento na provisão de devedores duvidosos. No caso do JP, eles fizeram também uma bela de uma provisão, 10 bilhões de provisão adicional, e isso daí fez o lucro dele cair para 4,69, 51% de queda, como diz a notícia. Mas o pessoal estava esperando mais para o JP. Então, o que aconteceu? O resultado para o JP foi bom e foi meio decepcionante para o Citi, porque eles achavam que a queda não ia ser em torno de 72%. Né? Então, vai ser mais ou menos isso que vai dar o direcionamento aí das divulgações de resultados, tanto dos bancos lá fora, né, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, quando a gente olhar aí o resultado do segundo TRI dos bancos nacionais. Vamos ver. Pois é, a operação que trabalha com intermediação financeira tem sido bastante agredida pela crise, né? Por outro lado, né, a gente tem as operações de bancos de investimento que estão bombando, né, principalmente aqui no Brasil. Então, para falar sobre isso, né, a gente tem mais um IPO aqui no Brasil saindo, que é o IPO da U-Inc, mais uma incorporadora, hein, pessoal? A gente já falou de algumas incorporadoras aqui no BTC Journal. Eu acho importante falar de mais uma. Né? Então, para seguir aqui, né, a gente fala numa notícia eu peguei da Money Times, e o título é IPO da U-Inc, define faixa indicativa entre R$17,50 e R$23,50 reais, né? E esse IPO pode chegar a levantar R$1 bilhão para a U-Inc. Mayara, você conhece os apartamentos compactos premium da U-Inc ou das concorrentes? Então, tá crescendo muito recentemente, né? Até porque o pessoal quer morar perto do trabalho, mas não quer comprar um apartamento gigantesco, ficar financiando por 30 anos, ou pagar uma fortuna de aluguel. Então, esses apartamentos compactos são excelentes. Até porque tem gente que vem para São Paulo só para trabalhar, né? Então, falar, daqui 3, 4 anos a minha vida vai ser diferente, não faz sentido eu investir num grande apartamento agora. Pois é, justamente esse mercado, né, que o pessoal está indo atrás. Então, nessa farra do IPO, com taxa Selic, né, super baixa, o pessoal entrando com tudo no mercado financeiro, né, o IPO é uma bela forma de levantar uma boa grana, né? Inclusive, Mayara, Renato, acho que a gente pode seguir essa onda e eventualmente e fazer o IPO da BTC. Mentira, pessoal, não vamos fazer isso porque eu não quero encheção de saco de investidor, pelo amor de Deus. Bom, mas vamos lá. Eu dei uma olhada no prospecto aqui, viu, pessoal? E nos resultados do primeiro TRI. Tá? Então, tem alguns pontos aqui que eu queria compartilhar com vocês. Né? Só um breve histórico aqui da U-Inc. Né? Ela é uma empresa recente, né? Foi fundada, inclusive, no mesmo ano da BTC, 2009, né? Depois de uma saída de um dos sócios da Even, né? O Abrão Muscati, que resolveu abrir a sua própria incorporadora, né? Focada nesses apartamentos compactos premium, ou como eu chamaria kitnets gourmet. Em 2014, eles fizeram uma verticalização interessante, aí, abrindo a corretora própria deles e, segundo o prospecto, isso ajudou bastante nos resultados. Em 2019, eles fecharam com um valor geral de vendas de 4,2 bilhões de reais. Então, é uma incorporadora bastante relevante aqui no mercado de São Paulo. Agora, os resultados, né? Pegando aqui do prospecto, o resultado de 2019. Eles tiveram vendas líquidas de 723 milhões contra 310 milhões em 2018, crescimento aí de 133%. Né? E um ponto que me chamou a atenção é o valor sobre oferta, ou seja, a relação entre o que eles de fato venderam e os apartamentos que eles têm ofertados. Né? No quarto TRI de 19, essa relação foi de 36%. E no primeiro TRI de 20 foi de 19%. Aí você pode pensar, bom, primeiro que caiu muito, né? E a gente pode explicar isso pela crise, momento, etc. Segundo, que é baixo, né? Parece que tem muito apartamento sobrando aí. Só que se a gente compara com os principais concorrentes, Elbor, Even, Gafisa, tal, todos eles têm valor sobre oferta menor, a relação é menor. O único que supera ou iguala aí, acho que é a Ezetec, tá? Então, ele está entre os melhores em valor sobre oferta. Receita líquida, 552 milhões de reais. Lucro bruto, 135, né? Isso dá uma margem bruta de 24,5%
e um lucro líquido de 31 milhões, isso tudo 2019, tá? Lucro líquido, a margem líquida de 5,6%. Detalhe, a Ewing começou a dar lucro só em 2018, então ela tem um prejuízo acumulado bombando lá no patrimônio líquido. Eles divulgam também o ROE ajustado, né, o retorno sobre o equity ou sobre o patrimônio líquido de 15%. Teve um aumento de 4 pontos percentuais em relação a 2018, né? E é um número razoavelmente interessante aí, pegando, por exemplo, a Exetec, que tem cerca de 9% no seu ROE, né? Então tá adequado. Agora, o que me assustou um pouquinho, né, e eu acho que esse é o grande motivo do IPO, viu, Renato, é o perfil de endividamento, né? Então, eles têm uma dívida bruta de 270 milhões, 271, e olha o perfil, né? Desses 271, 207 milhões são com instituições financeiras. E as linhas estão lá na média entre 10% e 11% ao ano. A Selic está 2 e pouquinho, né? Então são linhas caras. 64 milhões são em debenture, com CDI mais 4 ou CDI mais 4,5%. Aí você fala, bom, mas é assim mesmo? Olha, eu peguei aqui o resultado que a gente falou da Elbor, que é uma comparável interessante. A Elbor fez um reajuste do seu perfil de endividamento, trazendo boa parte da dívida para CRIs e cédula de crédito bancário. E o custo da dívida fica aí em torno de CDI mais 2 a 3%. E as debêntures com CDI mais 1%. Então, o custo da dívida está muito alto, né? Eu acredito aqui que talvez por ou não ter negociado, ou dificuldade de negociar, ou reduzir, até porque o volume não é tão alto assim, o IPO vai servir muito para reduzir esse endividamento aí e tirar um pouco desse custo, viu, pessoal? Eles têm dívida líquida de 161 milhões, quase 162 milhões, né? Uma dívida líquida razoavelmente alta em relação à operação, né? Que a gente falou aí que tem uma receita de 552 e um lucro líquido de 31 milhões no ano de 2019. Mas a dívida líquida sobre patrimônio líquido tá ok, né? Tá 0,58 a relação. A empresa não está insolvente, né? A mesma relação da Elbor, por exemplo, é 0,55, então tá adequado, né? Então acredito que esse IPO está vindo bastante aí para reduzir essa dívida que está um custo muito alto, né? Vamos ver o que eles fazem. Acho que poderia dar uma negociada aí na dívida. Não sei se eles tentaram, não conseguiram. Talvez tenham tentado, muito provavelmente. Mas o IPO vem numa boa hora onde os investidores estão com bastante sede, viu, pessoal? Então, só para compartilhar aqui alguns números, né? Mais uma construtora. Vamos ver se o pessoal está com apetite de comprar kitnet gourmet pelos próximos anos para ajudar o pessoal aqui, né? Bom, vamos seguir, gente. Estou com uma outra notícia agora falando sobre auditoria. Olha só. Notícia do Valor Econômico. PwC demite funcionários no Brasil e alega impacto da Covid-19. Teriam sido dispensados 600 empregados, segundo o site, mas a companhia não confirma. Renato, o que aconteceu com a PwC e quais áreas será que foram mais impactadas na companhia, hein? Vamos lá. Não tem nenhuma notícia oficial, pelo menos um comunicado oficial da PwC, então a gente pegou algumas informações que existem aqui nas reportagens, né? A princípio, eles fizeram aquela redução de 600 funcionários, que representa mais ou menos 12% do quadro total. Aparentemente, eles fecharam 2 escritórios, um em Cuiabá e outro em Sorocaba, até por baixa demanda. E aí, qual que foi a ideia, né? A ideia foi a seguinte, pelo que se levantou, a parte de auditoria continua igual, né? A mesma demanda que tinha antes da crise. Isso daí é um serviço essencial aí para uma empresa de capital aberto, ela precisa ter auditoria, né? Então é mais forte, mais recorrente. Só que todos os outros serviços de consultoria, eles tiveram uma redução drástica. Então, a quantidade de projetos diminuiu e os projetos correntes, a princípio, o nível de inadimplência aumentou bastante. Então, isso causou um impacto aí no fluxo de receita da companhia, ela teve que se ajustar. Uma coisa interessante, né? Mas é só uma curiosidade. E eles começaram com um movimento aí do não demita. E aí eles seguraram um pouco, um tempo aí do período que ele se comprometeu a não fazer nenhuma demissão. Utilizou lá a MP 936 lá para fazer a redução de remuneração dos gerentes. E aí agora acabou o prazo da MP, eles fizeram essa redução. Bom, mas não houve nenhum comunicado aí direto aí da PwC para o mercado. Mas uma coisa que a gente observa é o serviço de consultoria, que não é um serviço essencial para algumas empresas, esse daí provavelmente foi uma linha de despesa que as empresas tradicionais que contratam esse serviço
colocaram ali on hold ou cortaram de vez. Então, acho que não está sendo uma vida muito fácil aí para as consultorias, de uma forma geral, dado essa informação aí pela PwC. Pois é uma dificuldade, né? Dado o custo do serviço de consultoria também, né? Essa linha para as empresas que, de fato, né, como você colocou, talvez não seja tão essencial quanto o serviço, por exemplo, de auditoria, que ele tem toda a regulação governamental, essa necessidade, de fato, faz com que essa linha seja um pouco mais estável. Aproveito para mandar um abraço para o pessoal da Strategy End, né, galera boa que trabalha ali no setor de consultoria também. Bom, vamos seguir, pessoal. Agora eu queria mudar um pouquinho de tema. A gente vai trazer a parte de bens de consumo, né? Eu quero muito a colaboração da Mayara aqui para ajudar a entender o que está acontecendo, né, nessas empresas que a gente vai comentar. Essa notícia do Valor Econômico tem o seguinte título: Hortifruti Natural da Terra abre Dark Stores. Participação da venda online no faturamento do grupo subiu de 2% para 20% durante a pandemia. Mayara, conta pra gente, né, o que aconteceu com a Natural da Terra, o Hortifruti, e também o que são essas Dark Stores. Exato, vamos lá então. O Hortifruti Natural da Terra, desde 2018, está 100% na mão do Partners Group, que é um fundo suíço. Eles têm lojas em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas e no Rio. E eles têm essas duas marcas, né? Eles decidiram avançar com esse novo modelo de loja, que eles estão chamando de Dark Stores, e no começo da quarentena eles congelaram a abertura de novas lojas, mas resolveram voltar porque eles estão bem otimistas. Então, o que é isso? Esse termo de dark alguma coisa, né, ficou conhecido quando a gente começou a falar dos serviços de delivery de comida, que eram as dark kitchens, né? Então, fazia, por exemplo, marmita e era uma cozinha fechada que não tinha acesso do público, né? Então, seria um restaurante só para delivery. E eles resolveram, então, abrir essas dark stores, que seriam CDs pela cidade, voltados só para as vendas online, que requerem um investimento de mais ou menos 5% do que seria o investimento de fazer um supermercado normal. Então, é realmente muito mais barato você fazer um CD menor, em vez de você fazer um supermercado que atende tanto o público que vai até lá, quanto o público que pede online. Eles inauguraram a primeira em maio, aqui em São Paulo, como marca natural da terra. A segunda foi inaugurada algumas semanas atrás no Rio de Janeiro, como Hortifruti, né, que eles operam com essas marcas diferentes. E eles querem inaugurar mais 6 lojas normais em São Paulo e mais 3 dark stores divididas entre São Paulo e Rio, ainda nos próximos meses. O que aconteceu? Eles tinham mais ou menos 2% das vendas online antes da quarentena. Aí teve aquele alvoroço de quarentena, de vai faltar comida, vai faltar papel higiênico, e as vendas online foram para 25% ou 27% mais ou menos do total. Agora que as pessoas estão se acostumando com essa vida diferente e estranha, né? Eles estão com 20% das vendas online. E eles imaginam que uma parte desse comportamento vai se manter mesmo pós-quarentena, né? E eles também já começaram a ver que esse ticket online ele está caindo, porque o consumidor está fazendo vendas mais frequentes. Então, começou a entrar na vida dele mesmo fazer as compras online, né? Então, eles conseguiram alavancar 2 coisas que a gente fala em sala de aula, né? Primeiro, é você remodelar os seus canais, né, que você atende o público, né? Então, as praças, eles viram que o consumidor está comprando por uma outra praça, que é o online, então eles estão fortalecendo a logística para atender isso. E também a parte de alavancar o seu branding, né? Então, você tem uma marca tão forte como Hortifruti, uma marca tão forte como Natural da Terra, que você não precisa se limitar ao seu supermercado físico, né? Você consegue alavancar isso pelas vendas online e fazendo essas dark stores. Agora, queria perguntar para o Renato. Para mim, Dark Store é só um CD voltado para o online. Renato, você achou que isso é um modelo novo de atendimento? Pois é, essa é bela pergunta, viu, Mayara? O pessoal inventa uns nomes diferentes aí para conseguir alavancar aí um modelo. E aí o pessoal acha que é tudo muito novo, etc e tal. Isso daí é meio tradicional aí da parte de entrega, supply chain.
você fazer lá os postos avançados, né, os pulmões, etc., dependendo do tipo de operação que você faz, para você conseguir aumentar a conveniência, eventualmente, e aí se você alinha bem os processos ali no supply chain, você consegue ganhar eficiência aí, tanto em termos de custo quanto em termos de entrega, né, tempo, etc. Então, isso daí não é um conceito muito novo, não, mas uma coisa que eu particularmente analiso, é difícil, né, dar uma opinião sem ver os números, mas assim, como se trata de perecíveis, eu acredito que esse modelo de não deixar ou não fazer nenhuma vendinha para o consumidor na própria loja, eu acho que isso não vai durar muito tempo, porque você precisa ter muito giro. E quanto mais oportunidade você puder ter para conseguir vender esses produtos, melhor. Então, provavelmente, daqui a um tempo, eles vão fazer um puxadinho ali para conseguir fazer alguma vendinha presencial ali e não depender só dos pedidos online. Vamos ver, né? Difícil opinar sem ver os números, mas assim, olhando por cima, pelo menos eu acho que é isso que vai acontecer. Pois é, vamos acompanhar, né, o que acontece com as vendas, mas aparentemente online de fato, né, não deve retroceder tanto quanto era antes da crise, né, pessoal? Isso é interessante. Agora a logística é uma arte diferente, né? Bom, vamos seguir. Próxima notícia também em bens de consumo, né? Essa daqui peguei da Exame. O título é: Receita da PepsiCo subiu 7% no segundo tri no Brasil, puxada por comfort food. Na pandemia, com as pessoas consumindo mais em casa, as vendas do grupo foram impulsionadas por alimentos como biscoitos e salgadinhos. Pessoal, antes de passar a bola para a Mayara, eu só queria dar parabéns para o rebranding da PepsiCo, né, porque no meu tempo, eu não sou tão antigo assim, né, eu chamava essa comida de junk food. Né, então, comfort food fica muito mais legal e nem parece que engorda. Bom, Ma, me conta um pouco do que você achou do resultado da PepsiCo e dessa nova ação também. Ótimo. Até então puxar esse gancho aí, que eles usam o termo de comfort food, né? Comfort food é aquela comida que literalmente te traz conforto, né? É um alimento muito conhecido para você, que te traz lembranças e que pode traduzir num relacionamento com a marca ou não. Então, imagina que você está lá um ano morando nos Estados Unidos e de repente alguém te serve um prato de arroz e feijão. Então, é muito mais que uma comida, né? É um abraço de casa, praticamente. Então, a PepsiCo tem várias comfort foods, né? Então, você pensar numa Ruffles, num todinho, né? Então, aquela comida que te dá um conforto mesmo quando você come, né? Então, o todinho, ele podia mudar de gosto, ainda ia ser todinho, você ia, né, tomar com o canudinho e estourar o negocinho depois de tomar, como se você voltasse a ser criança, né? Mas é basicamente isso. Até eu achei que, assim, foi meio romantizado o fato deles terem comfort food e por isso cresceu a receita. É que, na verdade, agora na quarentena a gente não sai de casa, então a gente não vai lá na lanchonete do trabalho comer um pão de queijo, ou a gente tá andando na rua, não come uma pipoca, ou então no intervalo da escola o adolescente não come uma coxinha. E o que acontece quando você vai no supermercado e vê aquele Doritos, ou vê o Equilíbrio, você compra e come em casa, né? Então eu acho que tem a ver com comfort food, de tipo, quarentena, que chato, não consigo sair, deixa eu comer uma comfort food, mas é muito mais porque você não está comendo todas aquelas outras junk foods que sejam, né, na rua. E aí o movimento da PepsiCo, que eu imagino que eles fizeram muito bem aqui no Brasil, de você entender as diferenças que teriam na rotina das pessoas, se adiantar com isso, né? Então, com certeza, eles melhoraram a produção, a logística, a entrega no ponto de venda desses produtos para se preparar para esse aumento, né? E você entender o comportamento do consumidor também. Então, uma coisa engraçada, até puxando já de PepsiCo fora do Brasil, né? No comecinho da quarentena, faltou nos supermercados americanos Avocado, aquele abacatezinho pequenininho, que ele tem um sabor mais adocicado. Então, eles entenderam que o consumidor estava em casa, estava com medo de ficar, né, só comendo os junk foods e engordar muito, e falou assim, eu vou tentar adaptar aquele hábito mais saudável que eu comia numa lanchonete para poder comer em casa. E aí faltou o avocado, né? E aí, uma coisa que aconteceu com a PepsiCo dos Estados Unidos, até puxando esse gancho, foi que a venda de aveia aumentou 23% lá na PepsiCo América do Norte, né? Então, as pessoas também puxando esse hábito mais saudável. Aqui no Brasil, foram os mais junk mesmo, né? A aveia ainda é muito pequenininha, infelizmente, apesar de ser um alimento muito bom. E aí, eles viram, então, esse aumento de 7% da receita no segundo tri. Mas eu fiquei sabendo que isso não se refletiu no mundo inteiro. Renato, você deu uma olhada aí nos financials do mundo?
Sim, a gente já analisou a PepsiCo aqui no detalhe, então só vou fazer uma breve atualização. Ela divide lá a unidade de negócio delas em Frito-Lay North America, né, que é a parte de batatinha, e toda a parte de junk, de fato, né, que a gente gosta. A Quaker Foods, North American também, e a PepsiCo Beverage, que é a parte de bebidas. E aí depois eles pegam por região. Então são essas 3 grandes unidades de negócio e aí é todas as regiões. Aí tem região, né, Latinoamérica, que a gente se inclui, Europa, África, e aí a parte da China. Então, todo mundo ali, né, ficou em termos de receita um pouco acima, um pouco abaixo, etc. Latinoamérica, em moeda deles lá, ficou negativo, menos 17. Então, a gente perdeu muito poder de moeda, né? Então, isso em dólar fica muito complicado. Em termos de lucratividade, eles tiveram uma queda de 15%. Então, quando eu pego aqui a representatividade de venda deles, eles continuam vendendo bastante batatinha, né, 28% ali da receita, e a parte de bebidas também, 32%. Apesar de bebidas ser o líder em termos de representatividade de receita, e batatinha lá e snacks ser o segundo, em termos de lucratividade, snacks representa quase 50% da receita, quando a gente só pega as unidades geradoras de lucro operacional. Então, dá muito dinheiro esse negócio. E a parte de bebidas, ele representa mais ou menos uns 13, 14%. Então, aconteceu isso, eles tiveram uma queda aí de lucro, então o lucro, assim, vamos pegar acumulado, né, do primeiro trimestre e do segundo trimestre, eles tiveram uma receita em linha em relação ao ano passado, a margem bruta até aumentou, foi de 55,4 para 55,7, só que o lucro líquido caiu bastante, né, ele foi de 3,4 bi para 2,9 bi, a margem líquida caiu de 11,8 para 10%. Basicamente, foi a parte de despesa. Dei uma olhada aqui, a receita deu uma caidinha aí, mas a despesa ela se manteve um pouco, né, constante e algumas linhas de despesa até cresceram. Vamos ver aí. Eles fizeram uma captação muito forte de mercado, então eles estão com caixa gordo. Fizeram uma captação aí de mais ou menos uns 10 bilhões aí de dólares no primeiro semestre. Estão com caixa bom aí para tentar aguentar aí o que pode vir aí da pandemia. Caixa de mais ou menos 9 bi. Vamos ver como que vai acontecer. Mas interessante essas mudanças de hábito, de consumo, e vamos ver aí como que as coisas vão evoluir para frente aí se mantiver aí esse lockdown ou eventualmente vier a segunda onda. Pois é, não, mas é interessante, né? Acho que vale a pena para você que está ouvindo a gente agora e não acompanhou a análise completa da PepsiCo, né, que a gente fez já faz um tempinho razoável, né, mas foi bem no detalhe. Então vai lá no nosso canal do YouTube, dá uma pesquisada lá, BTC Journal PepsiCo, você encontra tranquilamente, né, como a PepsiCo ganha mais dinheiro com batatinha do que Pepsi Cola, né? É importante a gente fazer essa análise das empresas de uma forma bem analítica mesmo, né, usando os dados e os resultados divulgados e auditados. Beleza, pessoal? Importante. E obrigado pela análise. Acho que foi importante até a Mayara, que tem as informações aí, né, até da época que ela trabalhou lá, né, mas é importante. E esse nome, Comfort Food, eu ainda tô tentando absorver, viu, gente? Ainda tá difícil, mas a gente vai ao longo do tempo. Bom, vamos mudar um pouco de tema, a gente sai um pouco de bens de consumo e vamos para a tecnologia. Aqui eu tenho uma notícia do Valor que eu quero que a Mayara comente aqui para a gente. Google vai comprar participação na indiana Geoplatforms. A empresa vai investir mais de 4 bilhões de dólares e vai trabalhar em conjunto para construir um sistema operacional baseado no Android para smartphones. Esse valor, então, é 337 bilhões de rúpias. Olha só, pessoal. Então, Renato falou do câmbio no Brasil, né? Então, pensa nas rúpias também, Renato. Vamos sempre levar pelo lado positivo, viu? Bom, me conta, o que faz essa Geoplatforms? Né? Isso, será que é uma boa para o Google? O Google está fazendo uma aposta certeira? Ótimo. Olha, o movimento do Google eu já fecho o olho e falo que foi bom, né? Mas vamos dar uma analisada aqui para a gente ter a nossa opinião também, né? Então foi confirmado ontem, quarta-feira, que o Google vai comprar uma participação de 7,7% nas Geoplatforms. E isso totaliza 4,48 bi de dólar.
E essa Geoplatforms é um braço digital da Reliance Industries e ela já teve outros investidores como o Facebook, a Qualcomm, o Mubadala, e já conseguiu atrair, fora esse investimento agora do Google, mais de 15 bilhões de dólares em investimento, né? O que eles fazem? Eles são uma grande plataforma de telecom na Índia, né? E o Google tem olhado aí para a Índia com um olhar já grande de acompanhar esse crescimento de internautas, né? Tem um potencial muito grande lá. A Índia já tem mais de 500 milhões de internautas, mas ela tem muito mais de 1 bilhão de pessoas lá, então ela tem um potencial gigantesco. E olhando esse desequilíbrio entre habitantes, acesso à internet, pessoas que realmente têm um acesso frequente à internet, até para a gente entender, existe até uma desigualdade entre as pessoas que acessam a internet, só 1/3, se eu não me engano, até mais para os 30% dos internautas são mulheres, né? Então tem até uma desigualdade de gênero. E o Google está olhando para isso, né? Esse número de internautas hoje só perde para a China, né? Então gigantesco aí. Eles estão com um plano de investir 10 bilhões de dólares nos próximos 5 a 7 anos para acelerar a adoção de tecnologia digital na Índia. E eles já lançaram várias coisas lá, inclusive o Google Play, o Google Pay, que já é forte, é um serviço mais tradicional, mas também lançaram serviços próprios para a Índia. Por exemplo, o Google Sat, que era voltado para mulheres da área rural. Então, o potencial é tão grande e tem tanta gente nos segmentos que faz sentido você lançar algo super nichado, porque mesmo um nicho na Índia é gigantesco. E aí ele se juntou a Jio para poder construir um sistema operacional para smartphone, que é baseado no Android, para conseguir fazer smartphones 4G e 5G mais baratos para ajudar nessa aceleração. Um pouquinho falando mais da Geoplatforms mesmo, ela, em maio desse ano, foi considerada a 4ª empresa indiana de maior valor, né? O market cap dela estava em 72 bi de dólares. Eles são o maior operador de celular da Índia, mas eles também têm banda larga, têm aplicativos de entretenimento, aplicativo de conectividade, aplicativo de notícia, eles têm serviços financeiros, eles têm entrega de comida, né? Então aquela diversificação de empresa indiana, né? Seguindo a pata aí. Mas o legal é que eles têm toda essa estrutura de tecnologia e eles também investem em outras empresas, startups de tecnologia. Então, entre essas empresas que eles investem, tem algumas de conteúdo de vídeo, de música, de processamento de língua, né? Então, na Índia, que tem muitos dialetos, você conseguir adaptar, e até tecnologia para línguas regionais. Às vezes você tem um dialeto que tem sotaque diferente, ou o próprio inglês com sotaque diferente. Eles têm até startup de e-governance, que eu nunca tinha ouvido esse termo, mas é você conseguir usar TI e tecnologia para fazer serviços governamentais. Então, super legal aí a iniciativa, muita gente de peso investindo na Geoplatforms, então eu estou super confiante que realmente eles vão conseguir incrementar bastante o uso de tecnologia na Índia. Muito interessante, mas legal que você puxou os dados da Geoplatform, né? E de fato essa diversificação indiana é um negócio estupendo e reflete, claro, no valor da empresa, 72 bilhões de dólares, não é para qualquer um, né? Se a gente pegar as principais empresas listadas aqui no Brasil, talvez a gente encontre 3 acima desse valor, né? Eu não sei aqui de cor, mas são muito poucas que passam esse valor de mercado. E você até lembrou da Tata, né? Foi interessante. Então, para você que está ouvindo o Journal, né, trabalha no mercado financeiro, está dentro dessas operações de IPO ganhando um bônus estupendo para comprar o seu Land Rover, crente de que vai ter um carro inglês, tem uma notícia para você. Né? Então, é interessante como eles realmente dominam o mundo, hein, pessoal? Muito, muito importante. Bom, vamos seguir aqui na tecnologia, né, e aqui até associando com temas de bens de consumo, né, dado que a gente vai falar aqui da P&G também, né, pessoal? Então vamos lá, essa daqui eu peguei do Yahoo Finance, tá em inglês, eu vou fazer uma tradução livre aqui, tá, pessoal? P&G e Shopee chegam em recorde de vendas na primeira iniciativa online experiencial chamada Show Me My Home,
com mais de um aumento maior do que 15 vezes nos pedidos, né? Então aqui essa notícia fala desse evento, Show Me My Home, né? E dessa Shopee. Então eu queria que a Mayara comentasse aí também sobre essa iniciativa, né? E também levemente aí sobre a P&G e essa relação, Má. Me conta um pouquinho mais o que foi esse negócio. Então, super legal, a Shopee foi um pedido de um ex-aluno, então legal a gente expandir aqui as nossas fronteiras e olhar o e-commerce de Singapura, né? Ela foi criada em 2015, ela atua em 7 países asiáticos, em Taiwan, e resolveu sair da Ásia e vir exatamente para o Brasil. Então, ela é do grupo C Group, né? O antigo Garena, que fez essa divisão agora entre Garena e Shopee, e resolveu, então, vir para o Brasil um pouquinho antes da Black Friday no ano passado. Né? Até falando um pouquinho do grupo, né? Então eles têm a parte Garena, que é uma plataforma de jogos online, que tem até o League of Legends, né? Para a gente ter noção do tamanho deles. E tem um braço também, que é o C-Money, de serviços financeiros digitais, que também são usados na própria Shopee. O fundador da Shopee é o Forrest Li, né? Ele, em 2017, fez a IPO da empresa, ele pessoalmente até hoje tem 20% da empresa, e com esses 20% ele virou um bilionário no ano passado, quando as ações, no comecinho do ano, valorizaram já 45%. E até uma curiosidade sobre ele, tem um discurso super famoso do Steve Jobs em Stanford, quem não assistiu, assistam, que é sensacional. Mas que o Forrest Li estava lá ouvindo o discurso do Steve Jobs, né? Então, olha que inspiração legal quando ele saiu do MBA. Mas, bem, a Shopee começou lá com C2C, né? É uma plataforma de e-commerce que vendia de usuário para usuário, né? De pessoa para pessoa, mas ela já opera há um tempo com um modelo híbrido de B2C, então empresas para pessoas também. A princípio seria simplesmente uma plataforma de compra e venda de produtos, né? Mas eles foram considerados um dos 5 e-commerces disruptivos de 2015 lá na Ásia, porque eles focam muito em não só expandir o portfólio como um e-commerce normal, mas também fazer uma parte de social community ali, né, troca de experiências fortes, e também da parte de serviços financeiros e satisfação do usuário. Então, por exemplo, eles fizeram uma parte integrada de logística e de pagamentos, então eles usam o braço do C-Money para fazer pagamentos, que eles chamam de Shopee Pay. E eles também fizeram parcerias com algumas empresas de logística, não só em Singapura, mas também na Malásia, na Indonésia, para poder ter uma experiência melhor, não só do vendedor, mas também do comprador. E eles fizeram também o Shopee Guarantee, que é a garantia do Shopee, que o vendedor só recebe o dinheiro quando o comprador recebeu o produto. Então, você dá essa segurança para o comprador, e você tem o serviço financeiro ali intermediando e a logística também integrada, então você consegue controlar tudo isso. Eles são também super inovadores, então em 2016 eles fizeram o Shopee University, que eram tutoriais, workshops para os vendedores das Filipinas, para ajudar nos business deles. Em 2017, eles fizeram o Shopee Mall, que eram com marcas de Singapura, para as pessoas conseguirem comprar local, mas também falando para os business de Singapura, você que quer fazer um omnichannel, não precisa fazer sozinho, vem fazer comigo. E aí, fortalecer não só o Shopee, mas também as marcas locais. E em 2018 eles fizeram o China Marketplace para concorrer de frente com o Taobao, que fazia um braço meio parecido com isso, que era mostrar para os consumidores da China os produtos da própria China, que aí não teriam impostos, taxas dos produtos vindo de Singapura. E essa notícia que a gente está vendo da P&G, ela também é sobre inovação, né? Então a P&G tinha feito uma iniciativa que se chamava Show Me My Home, mas era offline. E aí agora eles fizeram essa adaptação junto com o Shopee para ser online, que é ajudar na conveniência da compra do usuário, onde ele entra num microsite dentro do Shopee e vê uma casa. Então ele consegue escolher os produtos da P&G que ele quer comprar por esse ambiente doméstico, né, que é muito o portfólio da P&G.
E aí, legal também que eles tiveram uma iniciativa de gamification também, né, que é o Shop Throw, onde as pessoas jogavam dardos num alvo e conseguiam ganhar prêmios e vouchers da P&G. E foi um sucesso que em 5 dias eles enviaram, esse jogo foi jogado 600 mil vezes, né? Eles também fizeram o Shop Live, que tinha algumas lives de celebridades locais que falavam da P&G. E aí, por fim, né, falando um pouquinho de financials deles aqui, né, em 2019 foi quando eles explodiram de crescer. Eles, só no terceiro trimestre, eles ficaram em primeiro lugar de média móvel de usuários ativos mensais na Ásia. E também tiveram 200 milhões de downloads do aplicativo deles. E aí eles conseguiram liderar a parte de e-commerce do Sudeste Asiático. Eles também tiveram uma receita do grupo de 2,9 bi de dólar, que foi um incremento de 178% versus o ano passado, sendo 1,8 do Garena e 942 milhões do Shopee, que cresceu 224% versus 2018, com 1,2 bilhões de produtos entregues, né, de compras. Eles estão prevendo que esse ano eles vão vender mais ou menos 1,7, 1,8 bi só no Shopee, então praticamente dobrar de 2019 para 2020, né? Bem, apesar deles terem um lucro bruto positivo, aproximadamente 20% no grupo, que cresceu pra caramba de 2018 para 2019, praticamente começou a gerar um bom lucro bruto, eles ainda têm EBITDA ajustado negativo no Shopee de mais ou menos 1 bi de dólar, que acaba praticamente se offsetando com o EBITDA da Garena, que é praticamente 1 bi positivo, então o grupo está netado aí mais ou menos 0 de EBITDA ajustado. Eu imaginei, né, que tinha uma pergunta aí na garganta do Renato, né? Renato, o que você queria perguntar, na verdade, sobre a Shopee? Pergunta da Shopee? Queima a caixa ou não queima, né? Ah, não, essa daí é a tradicional, né? Se esse negócio queima a caixa, não queima, né? É certeza que queima, né? Vamos lá, então. Eles estão com um caixa gigantesco de 3 bi de dólar, mas sim, eles queimam caixa, eles estão queimando menos caixa conforme o tempo está passando, então nesses 5 anos de existência aí, claramente eles focaram no crescimento das vendas e no aumento dos usuários, que, gente, na Ásia concorrer com a AliExpress é difícil demais, né? Então eles conseguiram colocar um pezão lá. E agora eles provavelmente vão focar em, né, diminuir custo, diminuir despesa para poder queimar menos caixa. A gente já vê que eles estão diminuindo o loss deles, né, o net loss deles de trimestre para trimestre. Então, assim, ainda vai um tempinho para eles pararem de queimar caixa, mas eu acredito aí na iniciativa deles. Pois é, realmente, Mal, o que você falou é importante, né? Competir com a AliExpress não é para qualquer um. É a mesma coisa que aqui no Ocidente competir com a Amazon, né? Sempre tem uma lutinha aí, mas vamos ver, como você falou, a queima de caixa está reduzindo, né? Vamos ver quando que a gente consegue ver o break-even aí dessa operação, é importante. Bom, vamos seguir para a última notícia agora do nosso BTC Journal desta semana, mantendo aí o tema de tecnologia. Eu até lembrei da última aula de marketing que eu ministrei para a turma, para algumas turmas do GBP do primeiro semestre. Um abraço para todos e todas aí que participaram da aula de inovação, que foi a última aula de marketing. A gente falou um pouquinho sobre crowdsourcing, né, e sobre alguns outros temas relacionados, né. Eu peguei uma notícia aqui do Neofeed. O título é Fiverr, a empresa que cresce junto com o desemprego. Plataforma marketplace internacional para freelancers. Profissionais podem oferecer os mais variados serviços de design à contabilidade e encontrar clientes em 160 países. Desde o começo da pandemia, a companhia viu seu valor de mercado saltar 265%, mas ainda opera no prejuízo. Tecnologia, prejuízo. Renato, queria que você comentasse um pouco, acho que você viu os resultados também, mas acho que vale a pena falar um pouco da estratégia da plataforma, né, e depois trazer os resultados consolidados. Então, manda bala. Beleza. Tá?
como qualquer empresa, né? Eu nem perguntei para a Mayara, até tinha esquecido, porque para mim é uma premissa que esse negócio queima a caixa, né? Essa daqui também. Mas aí vocês vão ver que teve um negócio bom, né? A pandemia aí trouxe um desenho de mercado que foi importante aí para os resultados do primeiro trimestre aqui da Fiverr. Bom, Fiverr, eu conheço o Fiverr porque quando a gente montou a BTC lá em 2009, 2010, eles, né, era uma plataforma que você podia pedir um monte de coisa lá e pagar $5. Por isso que chama Fiverr. Então só tinha serviço ali com $5. Então você pagava alguma coisa e aí eles ajustavam lá o serviço para caber dentro dos $5. Eu lembro que muita gente comprava like no Facebook, né? Fazia 5 mil likes por $5. E aí a galera usava pra caramba, a gente nunca usou, porque a gente gosta de ter likes, né, e interações qualificadas, que a gente chama internamente aqui na BTC, mas a galera usou, roubou a rodo, né, e tinha muita coisa vendida lá na Fiverr. O negócio foi evoluindo, a plataforma, acho que eles pivotaram bastante, eles foram fundados em 2010, e aí eles foram para um serviço, né, de um tipo de serviço que eles chamam de SAP, né? Eles gostam desses acrônimos, né? É Service as a Product, né? Então, basicamente, eles tentam ser um business de plataforma onde tem um monte de gente oferecendo serviço e tem as pessoas ou as empresas que precisam resolver esses tasks. E aí você vê se você tem uma pessoa ali que consegue resolver alguma atividade específica, e aí você consegue fechar dentro da plataforma um contratinho ali para você conseguir fazer e executar esse negócio. Inclusive, Habib, acho que você até utilizou isso alguma vez e aparentemente o serviço foi bom, né? Já usei, Renato, já usei um serviço de design, isso nos idos de 2015, antes de começar aqui com vocês na BTC, né? Usei o serviço, paguei os famosos $5 por uma capa aí de uma arte que eu precisava fazer e ainda não tinha destreza artística, né? Ainda não tinha, eu não tenho até hoje, né? Então tudo bem, mas é um serviço que foi muito bem realizado, né? E foi realizado na época por um indiano, né? Então eu peguei esse serviço e ele já era globalizado. Legal. E é interessante, né? Você entra lá no site da Fiverr, você vê quais são os segmentos que eles atuam, né? Então, essa parte de graphic design, você quer que alguém arrume uma foto ou pelo menos te faça alguma coisa, você pode chegar lá na plataforma, vai ter alguém que vai te atender. Então, quer fazer um logo de empresa, etc, né? Digital marketing também, se você não sabe muito fazer SEO, etc, sempre tem alguém ali que pode te ajudar. Music Audio, se você quer fazer alguma edição, etc, o pessoal também pode fazer. E eles estão bastante fortes também na parte de programação. Então, tem muita startup que precisa de algum conhecimento específico ali para alguma linha de código específica. Você pode chegar lá no Fiverr também que vai ter. Ou seja, tem serviço para caramba. Então, ele é uma plataforma, business de plataforma tradicional. Ele vai ter ali a interface entre o freelancer e a empresa. Para o freelancer, o NPS é 73. É uma boa oportunidade, né, para você expor o seu trabalho e, eventualmente, alguém vai lá e contrata você. E tem várias facilidades, né? O freelancer ele tem, às vezes, problema que ele não tem CNPJ, às vezes ele não tem conta corrente, e aí tudo isso fica para a plataforma trabalhar. E aí, do lado do comprador, ele pode olhar lá um monte de oferta de pessoas e olhar lá, eventualmente, né, o portfólio que alguém tenha, e aí você consegue escolher e fechar o valor. Enfim, esse negócio vem crescendo bastante. Eles têm mais ou menos, ali no primeiro trimestre, eles divulgaram 2,5 milhões de active users, active buyers, que é interessante isso. Eles vêm crescendo bastante a receita também por trimestre. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre deste ano, eles tiveram um crescimento de 44%. Então, muita gente aí ficando desempregado, começando a utilizar essa plataforma online para conseguir prestar o serviço. E é basicamente isso que a notícia do Neofit fala, né? Que provavelmente é uma tendência, vai ter um desemprego maior, o pessoal vai procurar formas para conseguir ter uma renda, o Fiverr pode ser uma plataforma boa para o mundo. Então, tiveram um aumento de 44% na receita, 34 milhões. A receita ainda é pequena, só para vocês terem, né, uma noção, no final do fechado 2019, foram 107 milhões de dólares de receita. Então, é pequeno, tá? Mas teve um crescimento de 42% em relação a 2018. Então, se continuar nesse ritmo, esse ano vai ser melhor. E uma coisa que é importante, que eles mostram, é a quantidade de receita recorrente, ou seja, aqueles usuários, os compradores, né, dos serviços, que compraram uma vez, gostaram e se mantiveram comprando. A receita total de 2019, daqueles 107, 58% eram de usuários que, né, fizeram serviços recorrentes dentro da plataforma.
só 42% foram novos. Então, eles têm ainda um nível de recorrência bom, que mostra que o NPS lá de 66 para o comprador, ele não é lá um dos melhores do mercado, mas ele está adequado ali para o nível de receita que eles têm recorrente. E eles vêm aumentando também muito forte o quanto que cada usuário gasta na plataforma comprando esses serviços. Então, ele passou ali no primeiro trimestre de 2020 para $177. Em 2012, a média foi 64. Então, eles vêm aumentando aí, de 2012 para cá, esse ticket médio ali do comprador. E aí, aquela pergunta, nem vou fazer a minha pergunta para mim mesmo, né? Esse negócio, ele dá dinheiro? Não, ele dá prejuízo. Então, o EBITDA, ele ainda é negativo, a margem é de menos 16,8, mas ele também vem numa otimização de despesa, a margem EBITDA do primeiro trimestre foi menos 8,4. Só que uma coisa que ajudou bastante os resultados desse primeiro trimestre, que deixou impressionado a galera, foi que, né, a queima de caixa operacional zerou. Então, foi o primeiro trimestre ali que eles conseguiram fazer fluxo de caixa das atividades operacionais positivo. Apesar de ter dado um prejuízo de 6 milhões no primeiro trimestre, eles tiveram uma geração de caixa de $302 mil. Que tá bom, né? Eu bati o olho no negócio, falei, deve queimar caixa rodo. Não, pô, gerou caixa. Isso daí impressionou o mercado financeiro. Eles fizeram pouquíssimo investimento e ainda conseguiram aí, né, emitir um pouco mais de ação, etc. E ainda conseguiram aí reforçar o caixa aí para mais ou menos uns 28 milhões. Então é um negócio que tem uma tendência boa. Aparentemente, eles estão expandindo isso para muitos lugares, muitos países. A língua é uma coisa que precisa ser inglês, até para você ter uma capilaridade maior, mas eles estão tentando ver aí formas para ir em outros países, porque, principalmente aqui no Brasil, se você conseguir fazer um negócio em português, eu acho que vai ter uma demanda muito grande de freelancers e, eventualmente, de empresas querendo fazer esse tipo de serviço. Negócio interessante. A Amazon tem um braço também que faz esse tipo de coisa, que chama Mechanic Turk, que também vem crescendo bastante, mas o Fiverr é específico nesse segmento. Bom business, boa proposta aí para a pandemia. Vamos ver, né, os próximos trimestres, se o nível de desemprego for aumentando, provavelmente o volume de transações na plataforma vai aumentar. Muito bom. Eu lembro até de outra empresa, né? Você falou aqui muito bem da Amazon Mechanical Turk, e tem uma que eu conheci também que é a Upwork, né? Que é o mesmo modelo, também bem parecido, né? Mas com ticket médio acho que um pouco mais alto do que a Fiverr, né? Mas acho que a Fiverr já saiu dos $5, né? Já deve estar inflacionado um pouquinho aí, né? Tem que mudar o nome, né? Talvez, né? Para, não sei, Tanner ou alguma coisa assim, né? Vamos ver. Mas enfim, tirando essa piada ridiculamente sem graça que eu acabei de fazer, essa foi a última notícia do BTC Journal desta semana. Então, eu queria agradecer a participação de vocês, pessoal. Mayara, muito obrigado pela contribuição e pela presença semanal, que agora está muito bem-vinda. Obrigada, Habib. Eu que agradeço vocês. Posso mandar um abraço? Um abraço para a turma 71, que a gente vai se encontrar aí no sábado, última aula. Um abraço para todas as turmas que eu conhecia ou não, que estão acabando as aulas agora essa semana, né? E um abraço também para o Daniel, que pediu para a gente falar do Shopee, que fez o GBP na mesma época que eu. Provavelmente ele fazia do outro lado do corredor em outra turma, mas fez no mesmo semestre. Então, um abraço aí, Renato, Habib, obrigada. Obrigado você, obrigado. E Renato, manda seu recado final aí para o pessoal. Legal, pessoal. Também um grande abraço. Essa semana também estou bem lotado aí de aulas e a parte de advisor, etc. Turma de férias está indo super bem na parte de valuation, legal. À noite a gente fechou as aulas de soft skills e eu vou começar a dar aula de modelagem de negócios agora para o curso de modelagem nosso também à noite, na quinta. Sabadão também um monte de aula aí de soft skills aí para a gente fechar com chave de ouro. Grande abraço a todos. Semana que vem vai começar a sair os resultados das empresas. A gente está gravando na quarta para lançar na quinta, mas na quinta-feira vai sair, que a princípio você está ouvindo hoje, vai sair os resultados da Netflix. E esse aí eu vou analisar no detalhe na semana que vem, beleza? Grande abraço. Muito obrigado, Renato, Mayara, e obrigado você que acompanhou a gente até agora, até o final, pelo interesse, pela paciência. E a gente, obviamente, tem encontro marcado na próxima semana no BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.